23. Não é de todos. Então Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz assim: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então aqui ele já mostra que a fé é algo para quem busca, né? Para quem luta. Ela não é de todos, mas ela é para todos. É importante essa preposição aí, tá? A fé é para todos, mas não é de todos. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, quer dizer, homens de maus costumes, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Já desde daquela época, os homens maus, dissolutos, como eles dizem, já se aproximavam dos cristãos. É natural que o mal está sempre se aproveitando de alguma coisa que está se dando bem no momento. Isso é muito natural, a gente vai ver em tudo é assim na humanidade. Não importa se é bom ou se é ruim, se está se dando bem, ele se aproveita. Se é algo mal, ele intensifica a maldade. Se é algo bem, ele tenta desvirtuar a bondade para se tornar algo mal. Mas ele está sempre aproveitando aquilo que está ganhando, aquilo que está vencendo no momento, que está sendo bem visto, né? Então, o cristianismo, antes de se tornar algo, uma religião com fé, uma religião escolhida pelo Império Romano, ele era perseguido. E quando era perseguido, era muito, muito difícil o mal ali estar presente nas rodas dos cristãos. Mas depois que ela passa a ser uma religião oficial de Roma, aí já a coisa começa a crescer, já começa a ter bons olhos, já começa a ser uma reunião bem vista, uma religião bem vista pelo povo. Aí o mal, então, que era contra o cristianismo, se une também, penetrando, infiltrando para desvirtuar o cristianismo. Isso é natural, tá? Então, através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízo e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. Então, recursos do espírito para semelhante influência. Veja que aqui ele não fala em afastar, expulsar, perseguir, oprimir, nada disso. O bem não faz isso, só o mal faz, tá certo? Então, o que eles falam, nós detectamos que está acontecendo uma invasão do mal e que vai acontecer mais ainda a invasão do mal. O que nós temos que fazer é mobilizar recursos do espírito, não recursos materiais, contra semelhante influência, ou seja, alertando todo mundo que cada um tem seus recursos espirituais. Quais são eles? As virtudes nossas. As nossas virtudes são os nossos recursos. É a nossa proteção contra o mal. Proteção. O bem não tem arma contra o mal. O bem protege contra o mal. Ele não revida a maldade. Ele se protege contra o mal. Então, o que nos protege, um recurso poderosíssimo do Espírito é a virtude. Veja que ele está então, olha, fiquem de olho em suas virtudes, daqui por diante, mentalize mais suas virtudes, preste atenção em suas virtudes, não deixe se levar pelo mal. É isso, só. Mas deixa eles no meio, deixa eles conosco, deixa eles aqui, porque no meio dessa convivência eles podem ser influenciados pelo bem e se tornar pessoas boas,
né? Se expulsá-los, eles nunca terão oportunidade de ouvir algo bom. Então deixa eles com a gente, tá? O grande convertido, em poucas palavras, o grande convertido é Paulo, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque em verdade a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será o patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. Então ele está falando assim, ó, as religiões podem ter cor específica, vestimenta específica, decorações específicas, tudo que você fala de exterior, né? A gente normalmente, cada religião tem um estilo de vestimenta e depende da materialidade daquela religião, dessa ou daquela religião. Existem religiões que, para você ser um adepto dela, você já tem que vestir de uma determinada maneira, que é igual a todos os outros, para frequentar determinados espaços. Tem outros que somente os líderes se vestem de uma maneira específica daquela comunidade para dizer que estão ali pertencendo à casta que pode falar em nome dela, né? Pregá-la para os demais. E, enfim, cada local, alguns têm sua própria bandeira, algumas religiões têm sua bandeira, né? Antigamente, muito na época das cruzadas, tinha seus próprios símbolos, o cristianismo, etc. Bom, mas como ele diz, isso tudo é materialidade, não tem nada a ver, né? Religião é o que está dentro da gente e não o que está fora de nós. Então, ele fala que a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras. Mas a fé, não é porque você, tá sendo claro, não é porque você tem um local suntuoso, uma vestimenta específica, que os frequentadores também têm a sua própria vestimenta, que tem uma bandeira, que tem um símbolo, que tem uma representatividade, isso não significa nada, ó. Porque ele está dizendo que, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifício por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. Ou seja, reforma íntima. Só quem faz reforma íntima, de quem pega o conhecimento, seja de qual religião for, corrente religiosa for, reflete sobre ela e adota na sua vida, no seu dia a dia, na sua forma de pensar, sentir. Aí sim, esse é o que terá a fé. A fé é o único patrimônio da religião. Por isso que a gente, muitas vezes, fica impressionado quando fazemos uma comparação entre a quantidade de fiéis, a quantidade de religião e a fé. Está onde? Em pouquíssimos. Então, as religiões atualmente não estão tendo mais patrimônio. Muitas religiões materialistas acreditam que patrimônio é até quantidade de templos religiosos, igrejas, quantidade de trabalhadores daquela fé religiosa, né? Bispos, arcebispos, padres, enfim, tem todos aqueles servidores daquela determinada religião. Não, isso não é patrimônio. O patrimônio de uma religião é a fé. Se realmente ela estiver fazendo um trabalho verdadeiro, se ela estiver fazendo um trabalho certo, ela vai ter muitos seguidores de fé, ou poucos com fé. Isso é outra coisa também. Muitos dizem assim que a religião é também a quantidade de seguidores. Não, porque às vezes nós temos seguidores que não têm fé, então não se tornam patrimônio daquela fé, né? Ou seja, não fortalece,
a própria religião. Até pelo contrário, tá? Se a gente tiver muitos seguidores e esses seguidores não souberem a base daquela religião, muitas vezes eles mesmos, no agir do dia a dia, no mundo, eles estarão contradizendo tudo que a religião está ensinando. Então eles vão depor contra a própria religião que eles estão dizendo que seguem. Então não adianta a quantidade. E na religião, o que nós mais hoje dizemos o que importa é a qualidade. Você imagina uma religião está servindo como escândalo de tantas coisas no mundo, por exemplo, né? E aí o que acontece? Os próprios seguidores acabam falando mal da religião. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Eu posso dizer qual religião eu sou, ou temporariamente estou. Eu posso. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Ter religião é uma coisa, seguir uma religião é outra, ter fé é outra coisa. Muita gente deseja assenhorar-se dela como se for a mera letra de câmbio, ou seja, comprar. Eu chego e vou e compro a fé, porque eu penso assim, né? Que se eu tiver uma religião onde eu sou bem aceito naquela religião, eu tenho fé. Mais uma vez nós estamos dizendo aqui, que a parte material, exterior, que diagnostica o que nós temos ou não, que nós temos ou não uma fé, que é algo interior nosso. Não é possível isso. Então eu penso que eu posso comprar uma fé. Eu entro numa religião e compro, entre aspas, aquela fé. Ele está dizendo que não é possível isso. Então tem muita gente pensando que pode ser igual. Ele está falando que ele comparou com letra de câmbio. Outros grupos de seguidores, aprendizes, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam a fé, precipitados, qual se for a borboleta erradia. Não é erradia de errante, vagabundo, sem destino, né? Uma borboleta que fica voando, sem destino. Então, aí alguns, não tendo ainda a certeza do que seguir ou a fé racional de como analisar fatos, invocam a fé o tempo todo, em qualquer momento, precipitadamente. Qual se for, ele está comparando uma borboleta que sai voando sem direção nenhuma. Perdido, fica perdido. Esquecem-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Ou seja, nós aceitamos que precisamos cuidar do nosso corpo. Isso é inevitável, a higiene, tomando banho, escovar o dente, cuidar da nossa alimentação, ir ao médico quando está doente. Isso ninguém discute. Precisa cuidar da sua saúde. Precisamos cuidar. Precisamos também. Nós não paramos para cuidar da nossa vida financeira. Também não discutimos sobre isso. Preciso cuida mais da sua vida financeira, não desequilibra ela não. Nós não falamos, não cogitamos contra em falar, vamos cuidar das nossas relações. Então, nossos relacionamentos, a gente também investe tempo, às vezes, e cuida. O que nós não aceitamos é cuidar do espírito. Isso é uma coisa muito complicada para nós. Em todas as áreas, é natural nosso ouvir alguém dizer que estamos
relaxados naquela determinada área. Mas na área espiritual, a gente nem sequer se atenta que precisamos sim gastar muito mais tempo. Até porque a parte mais difícil de aprender, infinita, é o espiritual. Os demais é mais simples, é muito mais tranquilo. Então, admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Admitir uma coisa que é verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Todos nós precisamos ser humildes para aceitar que quando encontramos uma teoria, um conhecimento, mesmo que seja descoberto novo, encontrado novo, e ele seja verdadeiro, precisamos ter a coragem, a sinceridade, a humildade de renunciar ao antigo. Nós temos dificuldade. Normalmente nós tentamos dar um jeitinho no antigo, adaptar o antigo no novo. E aí o Cristo mesmo diz que não dá para fazer, não dá para você colocar vinho novo em odres velhos. Ou você costurar também peças de pano antigo, velho com novo. Não funciona. Nós precisamos ter a coragem, o desapego. Nós temos muito apego àquilo que conhecemos. Chamamos de orgulho intelectual. Uma vez que eu admito que algo é verdade, mesmo que me provem que eu estou errado, eu tenho dificuldade de aceitar o que é certo, mesmo que eu vejo que está certo. O difícil é admitir que eu estou errado. Então, a tendência minha é pegar o que eu acreditava anteriormente, que ficou ultrapassado, e transformá-lo, mesclá-lo com a verdade, o que acaba deturpando a verdade. A verdade vem para nos esclarecer, para nos dar um novo rumo, para nos dar muitas explicações. Muitas vezes nós não sabemos aproveitar a verdade porque não queremos desapegar do velho, do conhecimento desvirtuado, antigo. O conhecimento antigo, o conhecimento desvirtuado, ele foi muito importante na nossa vida. Se nós pararmos para pensar, somos o que somos até descobrir uma determinada verdade graças àquilo que nós acreditamos. Mas o que nós sabemos, o nosso conhecimento, ele não deve ser estabilizado, parado, fixo. Ele tem que evoluir. Então, descoberto algo melhor, abandone o antigo e parta para o novo, se ele for respostas para nós. Depois ele diz assim, então admitir a verdade, eu preciso admitir uma verdade. Depois, procurá-la. Para eu procurar uma verdade, eu tenho que me colocar como um aluno. Se eu me coloco como mestre, eu não procuro, eu digo eu sei, se eu sei eu não preciso aprender. Então, a humildade é que nos faz estar sempre aberto a ouvir, a entender os fatos que nos chegam e buscá-los. Se eu me fecho, eu me isolo, eu estou me tornando auto-idólatra, estou me idolatrando. Nós não somos perfeitos, não temos toda a verdade na nossa mão, estamos aprendendo a cada instante. Então temos que estar preparados para cada passo que dermos na vida, aprender algo novo. E se aprendemos, abandonamos o velho, não há problema nenhum. Aliás, eu digo que quanto mais rápido eu faço essa mudança, daquilo que eu acreditar para aquilo que eu acredito, do velho para o novo, quanto mais rápido eu faço, mais atualizado eu fico. Quanto mais apegado às coisas antigas, mais desatualizado. Hoje, a falta de humildade, a autoidolatria, o apego que nós temos à nossa suposta intelectualidade, que normalmente foi criada pelos outros, na nossa cabeça, porque nós somos apenas detentores de conceito criado pelos outros, não por nós. Não é inteligência, é intelectualidade.
Porque aí é que está a grande diferença, né? A intelectualidade é a capacidade que eu tenho de reter informação. Mas pode ser que eu não seja eu sou uma pessoa culta, mas não sou inteligente nenhuma. Não tenho inteligência. Por quê? Eu sei falar sobre todos os assuntos, sei data de tudo, parece um computador ambulante. Mas não me pede, por exemplo, para apontar um caminho, para dizer o que é melhor, qual é o mais curto. Isso eu não sei te dizer, eu só sei dizer todos os caminhos que existem, mas não conseguiria te dizer o que é melhor, o mais curto, o mais fácil, porque aí eu preciso da inteligência. A inteligência ela é caracterizada pelo o que é que eu faço com o conhecimento. Vamos entender aqui, ó. Vamos supor que eu pego uma pessoa culta na Bíblia. Então ela é capaz de falar da Bíblia qualquer coisa, qualquer assunto, ela fala versículo, capítulo, de baixo para cima, de cima para baixo. O que você quiser, dados bíblicos, ela sabe. Ela é uma pessoa extremamente culta. No entanto, você vai pegar ela roubando, trapaceando, enganando, subvertendo verdades. Aí você fala, essa pessoa é inteligente? Não. Ela é culta, mas não é inteligente. Porque se ela fosse inteligente, ela teria entendido o que é que ela está lendo, gravando da Bíblia. E não teria se colocado contra a Escritura. Não é isso? Então, cultura é uma coisa. Cultura é uma coisa que basta você se dedicar. Normalmente você cresce em função da inteligência dos outros. Olha como é interessante. Normalmente o culto, é difícil um culto inteligente, como é também difícil o inteligente culto. É difícil no nosso mundo, tá certo? Normalmente quando eu procuro saber de muito, eu acabo ficando com um cabedal de informação e às vezes tenho dificuldade para pensar, porque aí realmente me cobra muita inteligência. Descobrir caminhos, mentiras, verdade, chocar informações. Ou seja, inteligência é a capacidade que nós temos de pegar tudo que nós sabemos, tanto de conhecimento memorizado, quanto de experiência, cruzar e dar a resposta mais eficiente no momento que precisamos. Isso é inteligência, tá certo? Hoje, graças a Deus, graças ao Daniel Goleman, que na década de 80, ele descobriu que os alunos que melhor saíam em notas nas universidades, o chamado CDF, que todo mundo falava, né? Os alunos que tiravam as melhores notas, que eram mais bem vistos nas universidades, eles não se tornavam os melhores no mercado de trabalho. Então, em vista disso, ele fez um estudo e descobriu que nós precisamos da inteligência emocional. Veja, ele não falou da cultura emocional, porque não tem. Não existe cultura emocional, existe inteligência emocional, que é a escolha da melhor emoção a um determinado estímulo. Então eu tenho um estímulo aqui fora externo e eu tenho que escolher qual é a melhor emoção para tratar com esse estímulo, para que eu não desequilibre, fique eufórico ou fico inerte sem resposta alguma. Eu tenho que escolher uma emoção, controlá-la para continuar raciocinando e dando respostas eficientes. E aí percebemos que os alunos que mais tinham cultura nas escolas, nas universidades, eles não tinham essa capacidade essa inteligência emocional. E aí como é que eles vão lidar com o mercado de trabalho? Como que eles vão lidar com não, ainda não, agora não, você está errado? São tudo melindrosos, crianças emotivas. Então eles iam fazer algo e de repente dava errado e alguém chegava e falava, não gostei do seu trabalho. Pronto, ele já queria sair do trabalho, já tinha chilique, entrava em depressão e partia para briga, para agressão. Não tinha equilíbrio emocional.
Também não tinha contato muito com os seus colegas de trabalho, não estabelecia uma relação, porque ele era muito focado só a parte técnica do processo. Enquanto que os alunos da universidade, que não tinham muitas notas boas, mas eram conhecidos como pessoas que tinham muito contato, conhecia pessoas de outros cursos, eram nós chamamos assim, os bem relacionados da universidade, esses saíam da universidade e tinham melhores colocações no mercado de trabalho, porque eles se davam bem numa entrevista, sabiam falar, tinham um bom controle emotivo, sabiam lidar com conflitos, né? Eles eram mais maduros intelectualmente e emocionalmente. Percebe? Então isso é uma diferença enorme, que uma pessoa, a gente confunde a inteligência com a cultura, e que são completamente diferentes. E aí, por isso nós precisamos procurá-la. A verdade não cai nas nossas mãos, a verdade tem que ser procurada. Tudo que vem na nossa mão, geralmente é algo que não presta. O resto, que você vai ter que lutar para procurar, é a verdade. E acreditar nela são atitudes para todos, sem exceção. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalham, porfiaram e sofreram por adquiri-la. Hoje está difícil. Esse porfiaram insistem, né? Insistiram e confiaram nela. Bom, aqui a gente já vê de cara que fé não é acreditar. Acreditar é crer. Então você crê em Deus, quer dizer, você acredita em Deus, creio. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Mas não significa que você tem fé. Crer não é ter fé. Nós dizemos assim, que fé é saber por que você crê. Entra a inteligência. Tá? Porque por crer, você duvida às vezes, dependendo da pancada, das circunstâncias que te chega, que bate ali a porta, você pode vacilar e muito. Ora você crê, ora você não crê, ora você crê, ora você não crê. Agora, ter fé não vacila, porque você sabe por que crê. E entre aquilo que a gente está colocando aqui, dentro disso, saber por que crê, você já previa que isso iria acontecer um dia ou outro. O cristão que diz assim, eu nunca imaginava que iria passar por isso ou por aquilo, ele não está sendo, ele está expressando que a fé que ele tem, se é que ele acreditava, peraí um momento, se ele pensava que nunca passaria por determinadas situações na vida devido ter escolhido uma determinada fé, ele já de cara mostra a ignorância da própria fé, porque nenhuma religião nos protege de absolutamente nada. Ela nos dá apenas estrutura emocional, estrutura intelectual, estrutura espiritual para vencer as diversidades, qualquer que vier. E se somos realmente cristãos, estamos realmente aprendendo algo, sabemos que temos que passar por tudo. Não é duvidar, será que eu vou passar ou não? Tem que passar. E se não for nessa vida, haverá outras vidas, mas passará. O Monte Calvário que Jesus subiu é para todos nós, sem exceção. Ninguém vai para o céu dormindo, tranquilo, sem se mexer, né? Não, nós vamos carregar nossa cruz, vamos ser humilhados, vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, enfim, tá? Bendito são os nossos inimigos, as dores. Gente, é importante a gente entender isso,
quando a gente fala sobre a fé, porque muitas pessoas falam que às vezes a gente está sofrendo por alguma coisa por falta de fé. Como se a fé nos isentasse de tudo. Não, ela nos fortalece para superar tudo. O que nos faz passar pelas situações que passamos no mundo é estar no mundo. O mundo é assim, quer queira ou não. Algumas vezes nós nos escondemos das situações do mundo, né? Ficamos na nossa, escondidinho, não nos mexemos muito, porque não queremos problema. Mas não é a nossa fé que está nos salvando, é a nossa atitude. O medo de enfrentar as situações é bem diferente. Mas se estamos com uma fé sólida, tranquila, estamos abertos para o que der e vier. Sabemos que vamos passar pelo que temos que passar. E não passaremos por aquilo que não temos que passar. Isso é fé. A certeza de que não é o que nos baterá à porta, a dificuldade, o sofrimento ou a dor, que nos dá a qualidade da fé. É como eu lido com isto. Isso é que me dá a qualidade de fé. Uma pessoa com fé, ele não tem medo, não tem problema algum. Se tem uma notícia ruim, vai passar por ela, sem problema. Tá? E uma coisa muito importante aqui, é que os nossos inimigos, a gente tem que orar pelos nossos inimigos, porque quer nós queiramos ou não, eles se candidataram, consciente ou inconscientemente, né, ser o nosso professor de prática. Ser professor do bem é uma maravilha. Quem não quer ser o mestre do bem? E o mestre do mal? Nem todo mundo quer esse título. Então aqueles que um dia levantaram a mão e disseram, não, eu vou te perseguir, eu vou te fazer sofrer, eu vou te caluniar, ore por ele. Porque ele teve a coragem, sem saber, de te ensinar o sofrimento, de testar a sua fé. Sem ele, como você seria testado? Não é verdade? Você nunca ia ser testado por quem te ama, né? Então, quando você ora para ele, você ora para que ele tenha forças, né? Não, e para que e agradece a ele por ele ter sido candidato de entrar na cena desta vida, da sua novela, da sua vida, e fazer o papel de pisar no seu calo, no seu pé, perturbar você, porque graças a ele é que você treinou seus conceitos de vida. Sem ele, como seria? Né? Não é tão simples assim. Então ore, ame-os, não os persiga e não revida. Eu digo assim, ó, dentro de uma novela, de um filme, nós temos os personagens bons e os personagens maus. O filme só é bem visto pela qualidade dos personagens maus, não é pelos bons. Se não houver maldade, não houver intriga, malícia, não tem história para contar. Então, a nossa vida é uma novela que começa no nascimento e acaba no túmulo. É uma novela, porque aqui tudo é uma fantasia. Você está fazendo papel de homem, papel de mulher, papel de um determinado nome, um papel que mora no endereço, mas você é um espírito imortal. Então, nessa novela da sua vida, vai entrar algumas pessoas fazendo o personagem do mal e os personagens do bem. Os do bem é fácil, todo mundo quer. São bem vistos, são bem amados, são gratos, nós somos gratos por eles. E o do mal? Mas sem eles, nossa vida não seria completa. Precisamos deles. Terminamos aqui o capítulo de número 23. Não é de todos.